Ok, iniciando então hoje a matéria de Naval Ship Handling e PNA, o Principles of Naval Architecture. E aqui nós estamos com a palavra introdução e vamos explicar por quê. Eu sou o professor Roberto Padilha, capitão de mar e guerra da reserva, e aqui no BZ Praticagem, antes de entrar propriamente na matéria de Naval Ship Handling e depois conectá-la com o PNA, nós criamos essa aula que chamamos de introdução, pode entender como introdução à hidrodinâmica aplicada à manobra, que traz vários conceitos que serão muito importantes, não apenas no Naval Ship Handling, no PNA, mas também na aula de rebocadores e também na aula de Ship Handling for the Mariner, ou seja, tudo que é da parte de manobra de navios, os conceitos que aqui a gente pretende explorar, tem relação direta, então é muito importante no nosso ver, essa aula de introdução, que foi só por nós criada aqui no BZ Praticagem, para facilitar o entendimento do restante dessas publicações, todas elas em inglês, né? E sempre é bom ter uma explicação em português um pouquinho antes, ok? Nós vamos dividir então nossa apresentação em 5 partes. Essa primeira da introdução, depois falaremos do Naval Ship Handling, vamos entrar no PNA resistência, depois a propulsão, depois a controlabilidade, tá? Nessa sequência natural. Então vamos lá. Introdução à hidrodinâmica. Esse slidezinho que a gente vai mostrar aqui agora parece uma coisa muito simplória, mas vocês vão ver no decorrer da matéria como tem conceitos aqui tão simples e tão importantes. O primeiro deles, ó, o navio, ele foi feito para andar para frente com velocidade. É uma coisa muito importante de entender isso na mente. Pode até fazer uma comparação pobre com uma motocicleta. A motocicleta, se não está andando para frente com velocidade, se estiver com pouca velocidade, como uma bicicleta, né? Você pode até desequilibrar. E andar de ré com uma bicicleta, com uma motocicleta, é muito complicado. E o navio também é isso. O navio foi feito para andar para frente. E com velocidade, porque só dando velocidade, ou seja, o hélice girando e jogando água em cima do leme, você consegue controlar o leme do navio, controlar a proa do navio, guiar para um bordo ou para o outro. E com esse hélice, você controla a velocidade, mais forte ou menos, ou indo para avante ou para ré, etc, etc. Mas então o navio, que quando não está andando para frente com velocidade, é sempre mais complicado de se controlar, de se manobrar. Tá? O navio não tem freio. Atenção. O navio não tem freio quer dizer o seguinte, que você, se quiser parar esse navio, você tem que pensar com muita antecedência e dar, no navio normalmente faz, a máquina invertida, a máquina a ré para fazer ele parar. Então é uma coisa complicada. No carro a gente tem freio e em outras viaturas, até o trem, né, tem freio, como frear. O navio não tem como botar o pezinho para fora que nem nos Flintstones. Você tem que comandar a máquina ré. Então tudo tem que ser pensado com muita antecedência. Porque a inércia, né, a massa toda do navio, para conseguir parar aquela massa de 300, 400 mil toneladas, não é muito simples, não. Então tem que ter muito cuidado com esse conceito aqui. O outro, ele demora muito a responder às ações de movimento. Então não pensa que você, como num carro, que você parte de um sinal com o carro do lado, falando para ele, vamos botar um pega, e você sai cantando o pneu, e ele também, e acelerando, como na largada da Fórmula 1, etc., não é o caso. O navio está parado, você dá toda a máquina adiante, aquilo gira com uma velocidade estúpida, o eixo dá uma força tremenda, e ele não sai do lugar naquele momento. Depois ele vai saindo, ele vai ganhando velocidade. Mas ele demora. Ao mesmo tempo que você tiver com velocidade e você resolver parar, isso demora. Se você estiver guinando o navio, quer dizer, mudando a proa dele, indo para Boreste, numa rate de guinada X, então você está girando sempre para a direita, para Boreste, né, girando. De repente você resolve inverter e guinar para bombordo, até ele responder, isso demora. E tem navios como os navios de pouca estabilidade direcional, os navios instáveis direcionalmente, esses então demoram muito mais, tem muito mais dificuldade. Então esses conceitos são muito importantes até o momento. O que mais? Ele reage às pressões da água. O navio não faz força, o navio cria diferença de pressões. E se as diferenças de pressões são criadas por outros, pela própria natureza, ou pelo mar, ou pelo vento, ou pela corrente, o navio vai reagir sempre às pressões de água. Então nós vamos falar muito aqui de pressão. Tá? Pressão, velocidade, então é exatamente tudo o que rege o controle do navio dentro do meio hidrodinâmico, são as variações de pressão ao redor do seu casco. E sofre resistências ao seu movimento. Isso todo mundo sofre, sem dúvida. Um carro
ele sofre resistência quando está em mais velocidade. Por isso que os carros de Fórmula 1 são muito trabalhados em túneis de vento, né? Para ver a aerodinâmica dele, os aviões, etc., também na sua aerodinâmica. Mas os navios são tratados numa forma hidrodinâmica também para ter o mínimo de resistência ao seu movimento. E ele sofre muito, seja resistência de vários tipos, que nós vamos ver na nossa parte 3, quando entrar na parte do PNA de resistência propriamente dita, por mais que alguma coisa seja dita antes, até no Naval Ship Handling. Tá? Então, esses conceitos aqui, principalmente de não ter freio, né, e demorar a responder ações de movimento, nós vamos ver aplicações diretas desses conceitos no dia a dia, em que você não fazia ideia de que realmente eram tão simples e tão importantes esses conceitos aí. Eu fiz aqui uma relaçãozinha dos pontos principais iniciais que a gente vai ter que tratar. Sobre o princípio de Bernoulli, a cavitação, quando se fala de cavitação, né? O que é sustentação no leme, o que é arrasto, o que é passo, o que é slip, o que é ângulo de ataque, o que é pivot point. Vamos iniciar então. Antes de entrar propriamente no assunto, vamos relembrar algumas coisas. A primeira delas, desde o nosso amigo Isaac Newton, né, ele descobriu uma coisa chamada ação e reação. Então, para toda ação corresponde uma reação igual em sentido contrário. Então, se o navio está sendo jogado para a direita, digamos que um vento joga ele paralelamente à direita, vou fazer aqui um desenho muito simplório, né? Ele está sendo jogado aqui para a direita nesse movimento, certamente, quando ele tem esse movimento, ele está sofrendo reações hidrodinâmicas da massa d'água que tendem a freá-lo, né, no sentido oposto. Então, eu chamo de ação e reação. Então, isso sempre vai ocorrer em vários pontos da matéria. Não podemos nos esquecer desse aspecto muito simplório e muito objetivo aí. E outra coisa, didaticamente, isso aqui é o mais importante para a gente entender toda a nossa parte didática aqui. Nós podemos representar aqui na nossa aula, né, um navio navegando de duas formas. Ou o mar parado com o navio navegando, ou o navio parado com o mar vindo em direção contrária. O que quer dizer isso? Eu posso dizer para todos aqui que nós estamos com o navio nessa posição, daqui a pouco ele está nessa posição, está aqui nessa posição, e o mar que está ao seu redor está todo parado aqui, né? Mas isso é muito difícil de se expressar, até porque você vai ter que saber, e não vai saber, qual é a velocidade do navio, para poder ver os efeitos que o contraste da velocidade do navio com a água parada vão fazer. É muito mais fácil, didaticamente, até para a gente entender, você fazer o seguinte: você mantém o navio parado. Tá? Se o navio estava andando com 10 nós, então a gente representa ele parado, como se ele estivesse parado, e vamos fazer o seguinte: vamos fazer o mar vir contra ele na velocidade de 10 nós. Então, no fundo, é a mesma coisa. Assim como você faz num túnel de vento, né? Você num túnel de vento, você não pega um modelo de uma aeronave ou de um carro de Fórmula 1 e faz ele correr aquele modelo. Separa o modelo em escala dentro de um túnel de vento e ali aplica vento, com corantes, com filamentos, até para ver como é que o ar passa pelo carro, pelo avião, etc. Isso é o trabalho que se faz com modelos em túnel de vento, exatamente para poder facilitar. Então, o tempo todo nosso aqui, repetindo, nós vamos sempre fazer o seguinte: vamos parar o navio, parar o hélice, parar o leme e fazer a água voltar. Então, quando a gente representa, por exemplo, aqui um hélice, né, que começa a girar, tá? Vamos ver esse hélice de outra forma. Vamos ver ele aqui de trás, né? Vou dar uma apagadinha aqui rapidinho, só para poder ficar mais fácil. Então você vê, se esse hélice está girando no sentido horário, é ele que está batendo na água. Tá? A água está parada. Mas o que a gente faz? A gente para o hélice e faz com que a água bata nele. E a água vai bater no sentido contrário, né? Sempre, né? Porque a ação e reação está no sentido contrário. Então significa dizer que a água está batendo aqui, batendo aqui, batendo aqui e batendo aqui, no que a gente vai chamar, depois com mais calma a gente pode falar, o bordo de ataque, né? Que é esse bordo que bate, aquele movimento de golpear a água mesmo.
Então, toda vez que a gente for fazer isso, a gente vai sempre privilegiar essa segunda parte aqui, tá? O navio parado, o hélice parado, o leme parado, com o mar vindo em direção contrária. É essa forma que a gente vai usar didaticamente, porque é essa que funciona melhor, ainda mais para apresentação num quadro, no slide, etc.